Na aula anterior, nós conhecemos a base decimal e vimos como ela é vantajosa na hora de agrupar quantidades. Na base decimal, esses agrupamentos são feitos de 10 em 10. 10 unidades correspondem a uma dezena, 10 dezenas correspondem a uma centena, 10 centenas correspondem a um milhar e assim por diante. Esse processo de agrupar quantidades é denominado adição e o resultado obtido é chamado de soma. Nós vimos na aula anterior como esse processo vai sendo feito por agrupamento e vimos também que há um mecanismo que corresponde a esses agrupamentos. Esse mecanismo chama-se algoritmo da adição e nós vamos usar a aula de hoje para praticar um pouco mais esse algoritmo. No nosso primeiro exemplo, nós vamos somar as quantidades 137 e 65. Lembrando que 137 corresponde a uma centena, 3 dezenas e 7 unidades. E o 65 não tem centena, não há centena completa aqui, e nós temos apenas 6 dezenas com 5 unidades. Quando a gente soma, a gente faz o agrupamento de 10 em 10. Então, quando eu agrupo essas 7 unidades com essas 5 unidades, eu passo a ter 12 unidades, o que corresponde a uma dezena e 2 unidades. Então, eu vou registrar essas 2 unidades aqui. E a dezena obtida, fruto desse agrupamento de 7 com 5, eu vou jogar para frente, para a coluna correspondente às dezenas. E agora eu vou agrupar as dezenas. 6 dezenas com 3 dezenas são 9 dezenas, mais uma dezena que apareceu aqui em cima são 10 dezenas. Só que 10 dezenas corresponde exatamente a uma centena. Então eu passo a ter, por agrupamento, uma centena e fico sem ter dezenas. Então vou escrever isso aqui. Nenhuma dezena. Por quê? Por agrupamento eu obtive uma centena. E o que eu vou fazer agora é agrupar as centenas. Uma centena com outra centena, eu passo a ter 2 centenas. Acontece que, para fazer essa separação, toda vez que você precisar somar, isso vai dar muito trabalho. Então, a gente usa na prática um algoritmo. O algoritmo é uma sequência de instruções instruções bem definidas, que a gente utiliza para atingir algum objetivo. O algoritmo da adição funciona da seguinte forma. Nós vamos somar aqui o 137 com o 65. Esse algoritmo serve para representar de forma mais simples e direta o que a gente acabou de fazer aqui. Funciona dessa forma. 7 mais 5, 12. A gente escreve o 2 do 12 aqui e o 1, que corresponde à dezena obtida, vem para cima. Agora a gente faz a soma na segunda coluna, na coluna das dezenas. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Então a gente escreve o 0 aqui, do 10, e o 1, que corresponde à centena obtida, passa para frente. E agora a gente soma na coluna das centenas. O 1 mais 1 vai dar 2. E o resultado obtido é 202, que corresponde a 2 centenas e 2 unidades. No nosso segundo exemplo, nós vamos somar as quantidades 798 e 325, só que não mais fazendo esse agrupamento. Nós vamos usar direto o algoritmo. Então, para isso, eu vou começar agrupando as unidades. 8 com 5 são 13 unidades, que correspondem
a 3 unidades e uma dezena. Eu represento isso assim, 3 unidades, aqui na coluna das unidades, e a dezena é jogada para a coluna da frente. E agora eu tenho 9 dezenas, com uma dezena, 10 dezenas, mais 2 dezenas, 12 dezenas. 12 dezenas correspondem a uma centena e 2 dezenas. Então, eu vou representar as 2 dezenas aqui e a centena será jogada para a coluna da frente, que corresponde à coluna das centenas. E agora eu tenho 7 centenas com 3 centenas, 10 centenas, mais uma, 11 centenas, que corresponde a 1 milhar e uma centena. Então, esta centena eu vou representar aqui e o milhar vai ser jogado para frente. Como não há outros milhares aqui para serem somados ao milhar que está representado aqui, no final eu represento apenas o milhar que foi jogado para frente. Então, o resultado, a soma dessas duas quantidades, corresponde a 1.123. Ou seja, 1 milhar, uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. É importante chamar a atenção para o fato de que o nosso algoritmo da adição funciona com mais de 2 quantidades. Então, no nosso exemplo 3, nós somaremos de uma só vez 3 quantidades, 42, 53 e 26. E funciona exatamente da mesma forma. Primeiro, nós vamos agrupar os algarismos que estão na coluna da direita que correspondem às unidades. Então, eu tenho 6 unidades com 3 unidades, 9 unidades mais 2 unidades, 11 unidades que correspondem a uma unidade e uma dezena. Agora eu vou agrupar as dezenas. Uma dezena com 4 dezenas, 5 dezenas, mais 5 dezenas, 10 dezenas, com 2 dezenas, 12 dezenas, que correspondem a uma centena e 2 dezenas. Então, eu vou representar a dezena aqui e a centena vai ser jogada para a coluna à esquerda. Portanto, o resultado da soma é 121. No exemplo 4, nós vamos somar 5 quantidades. Dessa vez eu resolvi somar 5 quantidades idênticas, o 23. E mais uma vez, o nosso algoritmo funciona rigorosamente da mesma forma. Primeiro, eu vou agrupar as unidades que estão representadas na coluna mais à direita. 3 unidades, mais 3 unidades, mais 6 unidades, mais 3 unidades, 9 unidades, mais 3 unidades, 12, mais 3 unidades, 15 unidades, que correspondem a uma dezena e 5 unidades. Então, nesta coluna, eu represento apenas as unidades e passo a dezena para a coluna imediatamente à esquerda. Agora eu tenho 2 dezenas com 2 dezenas, 4 dezenas, mais 2 dezenas, 6 dezenas, mais 2 dezenas, 8 dezenas, mais 2 dezenas, 10 dezenas, mais uma dezena, 11 dezenas, que correspondem a uma centena e uma dezena. Então, nessa coluna eu vou representar somente a dezena. E a centena vai ser jogada para a coluna imediatamente à esquerda. Portanto, o resultado dessa soma é 115. Esse exemplo foi escolhido dessa forma com um propósito. Quando nós temos uma soma de quantidades rigorosamente iguais, todas as quantidades aqui são iguais, essa soma pode ser substituída por uma outra operação, que se chama multiplicação. A multiplicação é uma nova operação que vai servir para abreviar as adições, a soma de parcelas que são iguais. Mas isso é conversa para o nosso próximo encontro. Te espero lá.